Sejamos sinceros, no universo de Sombra e Ossos, um dos personagens mais complexos, mais cativantes, é o vilão, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente do Darkling para tentar entender o que é que torna ele tão fascinante. Essa é a pergunta de $1 milhão, né não? Por que será que tanta gente acaba se pegando, sei lá, torcendo, nem que seja só um pouquinho, pelo vilão? É um paradoxo incrível da ficção e é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Ok, então pra gente analisar esse tal paradoxo do vilão, nada melhor do que pegar um dos personagens mais magnéticos da fantasia atual pra servir de cobaia, digamos assim, e quem melhor pra isso do que o General Kerrigan, mais conhecido por todos nós como o Darkling. Bom, pra entender o Darkling, a gente precisa primeiro entender o mundo que o criou. Um mundo que foi literalmente partido ao meio pela escuridão. Então, imagina só o cenário. A nação de Ravka é cortada no meio. Só que não é por um rio ou uma montanha. É por uma barreira gigantesca de pura escuridão. Pensa numa cicatriz no mapa que define absolutamente tudo, da política ao sofrimento das pessoas. E essa coisa tem nome, é a Dobra das Sombras. E assim, não é só um lugar escuro, tá? É uma faixa de escuridão impenetrável, super perigosa e, para piorar, tá infestada de criaturas monstruosas, carnívoras, com asas, que são os Volcra. Não é um lugar que se queira visitar. E o impacto disso na prática é devastador. A Dobra não só divide o país em Ravka leste e oeste, como também sufoca a economia, sabe? E ainda por cima alimenta um movimento separatista no oeste. Tentar cruzar de um lado para o outro é praticamente impossível, quase uma sentença de morte. No fim do dia, é uma fonte constante de terror que simplesmente define a vida de todo mundo ali. Aí fica a pergunta, né? Quem ou o que teria o poder de criar um lugar tão pavoroso assim? Para responder isso, a gente tem que voltar centenas de anos no tempo. Existia um conjurador das sombras muito poderoso que ficou conhecido como o Herege das Trevas. Ele estava sendo caçado pelo exército do rei, e aí, no desespero, ele apelou para uma forma de poder que era proibida, super perigosa, chamada Mer-Sodast. Basicamente, é o poder de criar algo do nada, o que meio que quebra as leis da natureza. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. O poder saiu de controle, criou a Dobra das Sombras e transformou as pessoas que estavam lá dentro nos Volcra. E esse conjurador? Pois é, era o Darkling. Ok. Pra gente entender de vez essa história de Conjurador das Sombras, de Darkling e tudo mais, a gente precisa falar sobre os Grisha, os mestres da chamada Pequena Ciência. Então, o que são os Grisha? Bom, são pessoas que já nascem com a habilidade de manipular a matéria no nível mais fundamental. Mas, olha só que interessante, eles não chamam isso de magia, de jeito nenhum. Para eles, é a pequena ciência. É como se fosse uma manipulação do mundo que já existe. E eles se dividem em 3 ordens, cada uma com sua especialidade e cor de kefta, que é o casaco deles. Tem os Ethereal Tea, que usam azul, eles são os conjuradores, mexem com os elementos da natureza, vento, fogo, água. Depois vem os Corporal Key, de vermelho, eles são os mestres do corpo humano, podem curar alguém ou parar um coração. Bem útil ou bem assustador, depende do ponto de vista. E por último, os Material Key, de roxo, que são os fabricadores, eles conseguem moldar metal, vidro, qualquer material. E é nesse sistema todo que surgem 2 figuras que são tipo o oposto uma da outra. A luz contra a sombra. São eles que vão definir o destino de Ravka. E o contraste entre os dois é absurdo. De um lado, a gente tem a Aline Starkov, uma órfã, cartógrafa do exército, que do nada descobre que tem um poder que ninguém imaginava. Ela é a conjuradora do sol, a única que pode invocar a luz. Vira quase uma santa, a salvação de Ravka. E do outro lado, o Darkling. Poderoso, imortal, líder dos Grisha, o conjurador das sombras e o criador da mesmíssima ameaça que a Alina supostamente tem que destruir. Então, o ponto central da história é esse. A Alina é a única pessoa no mundo inteiro com poder para de fato destruir a Dobra das Sombras e unir o país de novo. E o objetivo do Darkling nisso tudo? Não é só destruição, não. Ele quer controlar o poder da Alina, fazer o poder dela ser dele, para então poder expandir a Dobra. Usar a Dobra como uma arma definitiva para criar um império liderado pelos Grisha, onde eles finalmente estariam seguros e no comando. Beleza, com todo esse contexto na mesa, a gente volta para a pergunta inicial. Mesmo sabendo de tudo isso, por que o Darkling é tão magnético? É que ele fala coisas pra Alina como: a única coisa mais poderosa do que eu ou você somos nós dois juntos. Uau!
É uma frase que é uma mistura perfeita de sedução, um pingo de verdade e manipulação pura. É de uma eficácia incrível. E ele continua nessa linha, vendendo as ambições sombrias dele como se fosse uma causa nobre. Eu e você vamos mudar o mundo. Na cabeça dele, ele não é o vilão da história. Ele é o revolucionário. Então, qual é a anatomia desse vilão que atrai tanto? Primeiro, ele não é o mal encarnado. Ele é complexo. Tem um passado de perseguição, um trauma que o formou. A motivação dele, proteger o povo Grisha, parte de um lugar que a gente até consegue entender. Ele realmente acredita na causa dele, por mais maluca que ela seja. Aí junta isso com carisma, elegância, inteligência e pronto. Tá aí a receita. Mas a história é muito, muito esperta. E por mais que ela mostre toda essa complexidade, ela faz questão de não deixar a gente esquecer da verdade. Como uma das fontes diz de um jeito perfeito, ele pode ser lindo e sedutor, pode ter uma história triste, mas ele é um monstro e é melhor ficar longe. A narrativa constrói todo esse fascínio, sim, mas ao mesmo tempo deixa muito claro que as ações dele são monstruosas, são imperdoáveis. No final das contas, não dá para passar pano para o General Kerrigan. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Nas histórias que a gente tanto ama, será que um vilão que tem uma causa, mesmo que seja uma causa terrível, acaba sendo mais marcante do que um herói que não tem defeito nenhum? Fica aí a provocação para a gente pensar.